Eu tenho uma informação muito importante, mas é uma informação tão sigilosa que eu não consegui detalhes sobre ela. A informação é que, apesar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X, era uma decisão esperada, já que ontem venceu o prazo, né? E a empresa não deu a menor bola e não acatou os 3 pedidos do ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, apresentar um representante, aliás, com qualificação para ser representante aqui no Brasil. Segundo, respeitar as decisões judiciais brasileiras, que é o mínimo que a razoabilidade exige. E terceiro, né, pagar as multas. Razoabilidade, respeitar leis ilegais, decisões jurídicas ilegais. O que tem de razoável em você cumprir decisões que vão contra a lei do país que está impondo essas decisões? Razoabilidade seria se, um dos principais veículos de mídia do país estivesse condenando decisões judiciais que vão contra a nossa Constituição, a nossa legislação. Multas que deve. Então já estava esperado que o Alexandre de Moraes ficou sem alternativa. Ele tinha que tomar essa decisão, porque deu prazo, a empresa não cumpriu, não lhe restou outra alternativa. Mas qual é a minha informação? A minha informação é de que, apesar disso, há negociações, há tentativas de acordo correndo nos bastidores. E por que eu digo, olha, ninguém me dá detalhes? Porque a pergunta é, se o X e o Musk não têm representantes no Brasil, se o X não tem representantes no Brasil, com quem podem ser essas negociações? Quem está negociando com quem? E aí a pergunta seguinte é, com base em quê? Né? O que poderia permitir ao Alexandre de Moraes um recuo, né? Suspendendo a decisão de suspender o X no Brasil? Aí é que tá. Só poderia ser feito isso se o Musk resolvesse pagar as dívidas e se apresentasse um representante com qualificação aqui no Brasil. Ou seja, há uma tentativa... Que jornalista de merda, hein, cara? É óbvio que isso não tá acontecendo. Sabe por quê? O Xandão, muitos juristas já falaram isso, as solicitações, as demandas do Xandão, elas eram inviáveis num prazo de 24 horas. Então o Xandão nunca quis que o Elon Musk cumprisse com as condições que ele propôs. Porque se ele quisesse, no mínimo ele teria dado um prazo maior. Ele simplesmente colocou ali 3 questões em cima da mesa e falou, ó, faz essa porra aqui em 24 horas ou a gente vai fechar a rede social. Pra simplesmente não falar, ó, só fechei a rede social do nada sem aviso prévio. Tanto que ele mandou um negócio pelo Twitter. O Xandão nunca quis que o Elon Musk acatasse as suas exigências. O Xandão queria derrubar o Twitter. Ele fez com esse objetivo. Por isso que ele mandou pelo Twitter mesmo, de uma forma completamente ilegal também, sabe? Uma coisa que não tá prevista em lugar nenhum. Por isso que ele deu um prazo tão ridiculamente curto. Como tudo que o Xandão fez, todas as decisões do Xandão sempre vão nessa direção de multas excessivas, prazos ridículos para o cumprimento das exigências, porque na verdade ele não está interessado que paguem qualquer tipo de multa ou que cumpram qualquer tipo de imposição dele. Ele está interessado em perseguir, prender, censurar, calar. É isso. O objetivo é esse. As exigências são só a desculpa que ele precisa para fazer tudo isso. Por isso que eu imagino que essa questão do VPN é perigosa, porque eu não acho que ele simplesmente vai estabelecer uma multa impraticável e deixar por isso mesmo. Porque ele também tem esse modus operandi, né? De pegar umas pessoas como bode expiatório. Pra mostrar, ó, eu não tô de brincadeira aqui. Eu vou fazer mesmo. Eu acho que algumas pessoas vão ser multadas em 50 mil reais por usar VPN. Eu acho que ele realmente vai multar pra se impor de novo. Porque ele não recua mais. Xandão não vai recuar. É só pra frente. Enquanto esse cara não for derrubado, ele só vai escalar mais e mais. Assim como as pessoas do 8 de janeiro, que ele perseguiu algumas que estavam lá na manifestação e prendeu e não quer nem saber como. Dane-se, só manda prender, inventa coisa, usa criatividade. Deixa preso de forma completamente, sabe, arbitrária. Ele sempre vai fazendo isso pra dar o exemplo. Pra mostrar, ó, vocês não compram briga comigo. Vocês não batem de frente comigo. Vocês acatam. Se eu tô falando que eu vou multar a galera que usava VPN em 50 mil reais, eu vou multar. E que ele pegue
5 mil pessoas que estão usando VPN agora, que estão acessando pra colocar essa multa em cima dessas pessoas. A mensagem que ele vai passar com isso é: se você usar VPN, o negócio realmente pode acabar sobrando pra você. Ah, mas como é que ele vai saber que essas pessoas estão usando VPN? Pô, se você tá publicando no Twitter, tem boa chance de você estar fazendo isso através do uso de VPN. E a gente já viu que a forma de investigação do Xandão é totalmente não ortodoxa. Então, sei lá, a questão é, eu acho que ele vai dar um jeito de aplicar essa multa em algumas pessoas pra servir de exemplo, pra justamente intimidar, porque tudo isso é um processo de intimidação. O que ele quer é que as pessoas tenham realmente medo de serem multadas. Porque é aquela coisa, ele não tem como multar todo mundo. Sim, mas se ele tem como multar alguns, você vai correr o risco de você ser uma dessas pessoas que vai ser multada em 50 mil reais por ter usado VPN por um dia? Ou mais? Passou 5 dias que você tweetou ali, ele pega, junta tudo isso aí, vai somando. Você passou um mês usando o Twitter com VPN e só depois ele aplicou uma multa. Quanto que seria essa multa? Imagina, o cara simplesmente coloca uma quantia impagável ali, seleciona alguns. Aí o pensamento vai ser, pô, eu vou arriscar? Será que eu vou arriscar ser um dos selecionados pra servir de exemplo, pagando essa multa? Então, enquanto não fizerem nada efetivamente contra esse cara, ele vai continuar abusando mais e mais e mais. Porque o Xandão, ele tem isso, né? De querer mostrar que é ele que manda. Ele não tá nem aí se o que ele tá fazendo passa por cima da lei, se é inconstitucional, se ele tá criando um monte de jurisprudências extremamente perigosas. Ele quer mandar e desmandar no país e ele tá fazendo isso. E mesmo que ele não tenha como perseguir e prender todo mundo que ele quer, ele usa vários pra servir de exemplo pra efeito de intimidação mesmo. Por isso que ele é tão insistente em perseguir o monarca, em expulsar o monarca do Brasil. Porque uma coisa que a gente tem visto muitos agentes políticos fazendo ao longo desses últimos anos é justamente prometendo que vão fazer alguma coisa, chega lá no final e recua. Chega no final e não cumpre. O Xandão é a grande exceção disso tudo. Até então, o Xandão ameaça e faz. Ele fala que vai prender e prende. Ele fala que vai derrubar o Twitter e ele derruba. Ele fala que ele vai multar pessoas que usarem VPN. Vocês acham que ele não vai multar? Os nossos políticos, esses precisam começar a mostrar pra que eles servem. O nosso Senado tem que tirar esse cara de lá. É inadmissível que o Pacheco simplesmente sente em cima do processo de impeachment e a gente só aceita isso. A pressão tem que ser em cima disso agora. É claro que todas essas últimas medidas do Xandão, elas são um tanto desesperadas, porque ele percebeu que o cerco tá fechando. Ele percebeu que ele tá perdendo apoio dentro do STF, que ele perdeu o apoio da imprensa. Então ele tá escalando cada vez mais pra gerar intimidação. Enfim, o ponto é que esse cara não vai parar enquanto não tirarem ele de lá. Ele não vai recuar, ele vai continuar tentando intimidar as pessoas, mas pelo amor de Deus, ele já tá nesse modo kamikaze. Ele entregou muito mais provas do que era necessário pra empichar esse cara. Já tá mais do que provado que é um tirano que se considera, que se sente o dono do Brasil, que transformou o nosso país numa ditadura, cara. A gente tá com mais restrições no Brasil do que a própria China, né? Nem na China você é proibido de usar o VPN, ou tem toda essa perseguição em cima de quem usa o VPN. Então, em muitos sentidos, a gente já tá pior do que ditaduras ultra totalitárias reconhecidas no mundo inteiro. A gente definitivamente já não tem mais nem sombra da liberdade de expressão que já teve, porque tem um cara perseguindo, censurando. É como disse, né? Um dos seguidores que me respondeu lá no Threads, aqui. A gente reclamava que não tinha nenhuma empresa que era contra a esquerda. Apareceu uma e ela foi banida do Brasil. Caralho, is over. Voltamos a estaca zero. Infelizmente é isso. O Xandão não vai cair sem lutar. Tá mais do que claro. Ele vai tentar até o fim. Cara, o maluco censurou o Twitter, criminalizou o uso de VPN, foi exposto completamente pelo Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, foi exposto nos Twitter Files. O Elon Musk já prometeu que vai expor mais ainda, vai soltar mais provas. Quem sabe uma hora o Zuckerberg entra na briga e começa a expor também o que ele solicitou pro grupo Meta, né, pro Facebook, pro Instagram. Falta mais o quê? Não falta mais nada. Falta pressionar o Pacheco até esse arrombado abrir o processo de impeachment, ou então, sei lá, o Pacheco tem que cair. Agora, não dá mais. Se ele não cair, é como o Elon Musk falou em uma das suas publicações. Ou o Xandão cai, ou cai a liberdade do Brasil. O brasileiro não é mais livre. Não existe mais liberdade de expressão, minimamente, assim. As pessoas que se expressam fazem isso com medo. Ah, mas você tá aí se expressando. Cara, eu faço isso sim, com receio de que a qualquer momento esse cara pode vir pra cima de mim. O brasileiro tem medo de se expressar. E isso é uma das principais provas de que a gente não vive numa democracia plena. Você não deveria
ter medo de se revoltar contra as ações do Estado se você tivesse certeza de que está numa democracia, onde você inclusive tem o direito de questioná-la. E esse medo, ele vem justamente dos avanços ininterruptos do Xandão, desse fato dele não recuar e de ele usar pessoas como exemplo. Então a gente pode até pensar, bom, ele não tem como prender todo mundo, mas o objetivo dele é justamente fazer com que você perceba que ele tem como prender alguns. E aí sempre vai ter aquela dúvida pairando no ar. E se for você? Talvez não seja você, mas e se for você? Se esse cara não cair, os nossos políticos, eles realmente não servem pra nada. Não prestam pra nada. São, assim, realmente desperdício de dinheiro e só, e de recursos. São só parasitas se apropriando de parte do nosso salário, do que a gente produz, pra enriquecimento próprio e só. Porque se esses caras não servem pra derrubar um tirano, com todas as provas, com todos os indícios, com o mundo inteiro sendo capaz de perceber que estamos vivendo aqui uma tirania, então esses caras não servem pra absolutamente nada. Então a gente vai simplesmente ficar esperando até que todo mundo se cale por perceber que o Xandão não vai parar de avançar no seu projeto de censura, de autoritarismo, de perseguição, porque chega num ponto em que realmente, assim, se nada vai acontecer, se de nada vai servir, se o único resultado que se levantar e se posicionar contra esse cara for colocar um alvo na própria cabeça, correndo sérios riscos de ser perseguido, de ser preso ou de ter que se refugiar fora do país, ele vai conseguir simplesmente calar toda a população, todos os opositores, vai todo mundo ter que aceitar passivamente e realmente a gente vai ter o mesmo nível de liberdade de expressão de qualquer outra ditadura comunista que a gente tá acostumado a ver, né? Que parecia um perigo distante. Eu realmente queria saber quantos daqueles idiotas que falavam, até parece que a gente vai virar uma Venezuela. É só campanha de terror dessa galera de extrema-direita falando que a gente corre o risco de virar uma Venezuela. E aí? Em muitos sentidos, a gente já tá pior que a Venezuela. E a gente pode sofrer sanções, sim, porque o Elon Musk também falou, eu tive que salvar isso aqui, né? Antes que o Twitter caísse, eu salvei esse tweet dele. Eu não vou ter como mostrar pra vocês aqui agora, mas o Elon Musk falou que o Brasil não é seguro para o investimento estrangeiro. Mais de 50% do volume total dos negócios na B3 é de estrangeiros. E a gente tem um dos maiores empreendedores do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, falando que o Brasil não é um país seguro para o investimento estrangeiro. Então, existem essas leis sendo produzidas nos Estados Unidos que podem acabar aplicando sanções nos Estados Unidos. Mas mesmo sem essas leis, você já tem uma sinalização perigosíssima para os investidores estrangeiros que estão percebendo que realmente é perigoso você investir aqui no Brasil. A gente já tá com a economia toda ferrada. O PT já tá destruindo nossa economia pra caramba. A gente já tá, né, com a dívida pública se acumulando, as contas públicas todas no vermelho e cortando gastos de saúde, educação, enquanto o Estado vai só inchando cada vez mais. Cara, a gente tá seguindo a fórmula certa para ter uma economia completamente quebrada, destruída, uma moeda desvalorizada, para que os outros países comecem a aplicar sanções, para que investidores estrangeiros fujam daqui, enquanto a gente não tem mais liberdade para se expressar. Que tipo de países isso te lembra? Aqui, uma pequena lista de alguns países que bloqueiam o uso de VPN. China, Rússia, Irã, Turcomenistão, Venezuela, Paquistão, Arábia Saudita, Iraque, Coreia do Norte, Cuba, enfim. Esse é o grupo ao qual o Brasil se juntou agora. São as democracias mais pujantes que a gente tem no mundo? Não, não são. Cara, só os mais cegos, assim, aqueles que realmente se negam a admitir que fizeram merda, é que continuam tentando justificar esses absurdos. Porque, sinceramente, eu acho que muitas pessoas que estavam otimistas não esperavam que o negócio fosse tão longe. Então é difícil de acreditar que a galera que defendia que não vai acontecer nada. Se o Lula voltar ao poder vai ser maravilhoso porque a gente vai se livrar do Bozo, vai ser perfeito, vai estar tudo certo. É difícil de acreditar que essas pessoas realmente esperavam que isso estivesse acontecendo. Que elas colocaram o Lula no poder pra acontecer isso. Tem muita gente que possui um ego grande demais pra ser capaz de admitir que fez merda. Mas no fundo, essas pessoas, elas sabem que elas colocaram uma ditadura no poder do país. Elas sabem que a gente era infinitamente mais livre quando o Bolsonaro tava lá na presidência do que hoje com o Lula e o Xandão fazendo o que eles querem com o país e destruindo absolutamente tudo. Destruindo a nossa saúde, destruindo a nossa segurança pública e destruindo especialmente a nossa liberdade, a nossa economia. Esses caras destruíram o país. E eles vão destruir mais, a menos que eles sejam freados. Porque o Xandão vai continuar escalando e daqui a pouco vai ser impossível sustentar essa narrativa de que isso aqui é uma democracia. Ah, mas porque tem eleições. Cara, na Venezuela também tem, vocês viram. Ninguém acredita nessa palhaçada. Vocês acham que vão continuar acreditando? Todo mundo sabe que a nossa eleição não foi nem um pouco imparcial, né? Porque todas essas evidências mostram que o Xandão que estava à frente do TSE durante as eleições agiu de forma parcial, defendeu os interesses de um lado apenas, enquanto perseguia o outro. Ou seja, já é uma eleição de fachada, de mentirinha.
de faz de conta. E eu não tô nem falando aqui da confiabilidade das urnas. É maior do que isso já. Agora, hoje o Brasil tem mais semelhanças com as principais ditaduras do mundo ou com as principais democracias? Se esse cara vai continuar escalando e ninguém frear ele, é questão de tempo até a gente ser reconhecido por todos os países importantes como, sim, mais uma ditadura da América Latina. Só mais uma delas. E eu não tô subestimando a hipocrisia da esquerda. Porque eu estou falando, eu sei que publicamente eles vão continuar batendo o pé pra falar que não, mas veja bem, mas tudo isso foi em nome da democracia, mas é justificável, é porque o Elon Musk tá indo contra a lei brasileira. A questão é que eles sabem que é mentira, sabe? Já agora é a fase do auto-engano total. Chega num ponto em que fica tão complicado que, assim, a pessoa ela ainda vai tentar se enganar, mas no fundo nem ela mesma vai ser capaz de acreditar mais no que ela tá falando. Muitos esquerdistas fazem isso, né? Com muito menos eles já praticam um auto-engano e no fundo sabem disso. Mas chegou num ponto em que quase que a totalidade deles vai precisar entrar nesse lugar, porque não tem como. Não tem como. Se você ser uma pessoa minimamente razoável, e eu sei que a maioria dos esquerdistas de fato não é, mas não tem como você ser minimamente razoável mesmo para um esquerdista e não reconhecer que eles implementaram uma tirania exatamente do tipo que eles falaram que eles é que seriam vítimas caso o Bolsonaro ou caso a extrema-direita assumisse o poder. Tudo que eles prometeram que o Bolsonaro faria, de perseguição, de prender, de perseguir, de ditadura militar, tudo que eles prometeram, eles é que estão fazendo agora, pra impedir que a direita possa voltar ao poder. Eu sei da tal da dissonância cognitiva da esquerda, mas eu acho que existe um limite ainda assim pra boa parte dos seres humanos, sabe? Eu sei que alguns são idiotas o suficiente pra realmente acreditar em tudo isso e achar que não tem nada demais. Ah, e daí se a gente se reuniu a um seleto grupo de ditaduras que bloqueia a VPN, que bloqueia o Twitter? Não quer dizer que a gente é uma ditadura só por causa disso. Afinal de contas, tudo isso foi feito porque o Elon Musk, que é um agente estrangeiro que quer interferir na soberania nacional, e eles só estão censurando e bloqueando discursos tóxicos da extrema-direita. Eles vão tentar se agarrar a esse discursinho e se enganar por mais um tempo. Mas o negócio, ele tá num ponto extremo demais para que boa parte dessas pessoas consigam continuar realmente se enganando. Profundamente, sabe? Vocês viram, vocês compartilharam aqui. O Estadão tá publicando matéria crítica ao Xandão, ao STF, aqui ó. O problema não está no acusado Elon Musk, mas sim no acusador do STF, Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo nem se fala. Na Globo a gente viu, eles ainda estão tentando passar pano pra esse cara. De fato, na Globo News ainda tem os extremistas máximos que estão tentando, mas cada vez menos a galera consegue ser levada a sério por qualquer pessoa que seja. E outra, é um ponto que não tem como não levantar. O Twitter, gente, era a arma de cancelamento da esquerda. A gente tá aqui defendendo a liberdade, então é evidente que a gente não tem como ser favorável ao fechamento do Twitter, porque, bom, era a rede social mais prolífica pra esquerda e mais utilizada como arma pela esquerda. Então, se a gente for parar pra pensar friamente, a esquerda perde mais sem o Twitter do que a direita, tá? Porque aqui no YouTube a esquerda tem bem mais dificuldade de se criar. E nas outras redes sociais, eles não conseguem engajar o suficiente pra cancelar os outros e pra pressionar os outros. Então, o Twitter, ele foi durante muitos anos uma arma da esquerda para perpetrar seus cancelamentos. Eles podem tentar migrar para as outras redes sociais, pro Blue Sky, pro Threads, para qualquer rede social que seja, mas eles não vão conseguir ter o mesmo volume, o mesmo engajamento que eles tinham no Twitter para conseguir fazer essa pressão. Então, até nesse sentido, muitos deles estão indignados com o fechamento do Twitter. Eles estão fingindo alegria e comemorando, isso aí, bem feito pro Elon Musk. Finalmente, esse Twitter tinha que acabar. Mas eles estão querendo que o Twitter acabe há anos e eles continuavam lá, em peso. E usando o Twitter ainda pra tentar cancelar os outros, pra tentar cancelar até o próprio Elon Musk. Então, por mais que eles finjam alegria, no fundo eles estão bem chateados, porque uma das suas maiores armas foi banida do Brasil. Tudo bem, essa arma já não tinha mais o mesmo efeito de outrora, né? Os cancelamentos já não eram mais tão poderosos, tão relevantes, mas ainda assim você percebia como os esquerdistas se sentiam super confortáveis naquela rede social. Bom, há poucos dias eu fui cancelado mais algumas vezes por diferentes bolhas lá no Twitter. É o lugar onde os cancelamentos se concentram mesmo. Então, no fundo, também, eles não estão felizes com o que aconteceu. Eles estão bem chateados pelo fato de que agora somos todos monarcas. E outra, mesmo que eles ainda se convençam de que isso não é autoritário o suficiente para configurar uma ditadura, no mínimo os mais espertos sabem que essa é uma visão restrita à bolha deles e que pro resto das pessoas, pro resto do mundo, sim, isso é uma grande prova de que a direita estava certa no fim das contas. Eles sabem que isso é uma prova de tudo que a gente vem dizendo ao longo
longo dos últimos 4, 5, 6, 7, 8 anos. Que no fim é a extrema esquerda, que é tirânica, que é ditatorial, que é antidemocrática, que passa por cima da lei, que persegue, que censura, que tortura, que prende. Tudo que eles passaram anos apontando o dedo pro lado de cá, os mais sensatos, os mais coerentes e os mais honestos, ainda que não sejam a maioria, eles sabem que tudo isso está só provando que a direita sempre esteve certa. Sobre eles, sobre o panorama político em geral. Quem achava que era só um exagero de campanha, vamos acabar virando a Venezuela, é isso que vocês querem? Tá aí. Hoje a gente tem muito menos liberdade para se expressar do que um venezuelano. Nicolas propõe paralisar Congresso Nacional após Xandão suspender o X. É disso que eu tô falando, mano. Nicolas Ferreira falou em radicalizar contra Alexandre de Moraes após ministros determinar multa de 50 mil pra quem usar a rede social. Sim, o Brasil precisa parar até esse cara cair. É isso. A prioridade máxima do Brasil hoje é tirar o Xandão de lá. Máxima. Não existe qualquer outra pauta que chegue perto da relevância dessa. O Brasil tem que parar até esse cara cair. Não tem discussão, não tem mais nada. Nada. É na direção do que eu falei antes. E que vai de encontro ao que o próprio Elon Musk disse. Ou cai o Xandão, ou cai a nossa liberdade. Ou cai de vez a nossa democracia. As pessoas se importam mesmo com essa droga chamada democracia, que virou mais uma palavra vazia, utilizada pra defender autoritarismo e pra justificar a tirania. Os políticos têm que ser mais pressionados do que nunca. O Pacheco tem que ser mais pressionado do que nunca. O STF tem que ser mais pressionado do que nunca. O Senado tem que ser mais pressionado do que nunca. O Xandão tem que ser mais pressionado do que nunca. E o país tem que parar até esse cara sair de lá. É a única coisa que sobrou. Porque senão a gente vai continuar com medo de falar, a gente vai continuar perdendo cada vez mais as nossas liberdades e o nosso país vai começar a ser cada vez mais considerado uma ditadura pelo mundo inteiro, o que significa que a gente vai começar a sofrer sanções e a nossa economia, que já tá destruída, vai ficar ainda pior. Então, se por enquanto a gente tá perdendo só a nossa liberdade, daqui a pouco a gente vai se parecer com Cuba e Venezuela em outros pontos também. Na escassez de recurso, supermercado vazio, todo mundo na merda, passando fome, um país parado no tempo. A gente vai chegar lá, se isso aqui não for interrompido agora. E assim, com todas as provas da matéria do Glenn, com as provas que o Elon Musk, quando sair esse vídeo, eu acredito que já vai ter até soltado, com a escalada ridícula da censura que a gente já tem agora, que já ultrapassou de várias outras ditaduras, tudo que a gente precisava e muito mais a gente já tem. Então agora, ou esse cara cai, ou cai por completo a nossa liberdade. Não tem outra alternativa. Políticos. Essa ação do ministro Alexandre é inconstitucional e muito autoritária. Nada acontece, infelizmente. Eu tô cético igual o Fabi. É que assim, também ser cético ajuda em quê, né? No fim das contas. Tá, e aí? Então a gente só desiste e para de falar. Aceita que é a ditadura agora, ou vai embora ou fica aqui aceitando que é isso, né? Suspensão do ex por Alexandre de Moraes derrubaria por tabela contra os ministros do STF. Caramba. Uma matéria da jornativista da Globo, mano. No espírito brasileiro, né? De tentar rir pra não chorar. Um tweet meio tragicômico. Agora que viramos a Coreia do Norte das Américas, meu próximo medo é que o Xandão obrigue todo mundo a usar o mesmo corte de cabelo que ele. Aí uma das minhas últimas contribuições pro Twitter. Tem que derrubar esse cara antes da gente chegar nesse ponto aqui, né? Pelo amor de Deus. Obrigada, Carlos. O ministro havia ordenado que o X pagasse multas pendentes que foram aplicadas diante da desobediência da rede em tirar do ar perfis. De acordo com a Justiça, infringiram a lei ao disseminar informações falsas e ataques contra as instituições democráticas. Notícias falsas e ataques contra as instituições democráticas. Cara, não dá mais pra... Sabe, dói na alma, no cérebro, nos tímpanos, em tudo, quando você ouve essas frases. Você sabe o que tá por trás dessa palhaçada, né? Descumpriram a lei por compartilhar notícia falsa. Aonde na lei tá dizendo que fake news é crime? A Globo nunca compartilhou notícia falsa, né? Todos os veículos da extrema imprensa, todos eles são limpinhos, nunca compartilharam uma notícia falsa. A esquerda não compartilha notícia falsa. Que cagada, hein, Mortícia? Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Sob qualquer argumento. Um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura. Será que se comprovou que descambou pra censura? Será? Só o fato disso aí já ter acabado há 2 anos e continuar em vigor pra censurar e perseguir as pessoas. Será? Será que se... Chega, pô, caiu o X, não pode mais usar VPN,
Um monte de pessoas presas, exiladas, tendo que fugir do país por crime de opinião, que a justiça americana foi lá, julgou também e percebeu, cara, nada disso aqui que vocês estão mandando pra gente é crime. Será? Será que já temos o suficiente pra poder confirmar? Ó, é realmente, né, descambou pra censura. Quem diria? Já era censura no ato, já era. E já era uma censura que estava afetando as eleições. A lisura do processo eleitoral, já era. Mas será que podemos dizer, diante de tudo que aconteceu de lá pra cá, já dá pra falar, pô, eu acho que realmente é censura. Acho que sim. A censura do Xandaquistão petista, com a anuência do Lula e da esquerda, que tá fazendo isso porque quer perseguir opositores, em muitos sentidos, já é bem mais bizarra do que a da própria ditadura militar que eles vivem apontando como uma coisa terrível que jamais poderia voltar a acontecer no Brasil. Pois, e aí? Jamais pode acontecer contra eles, né? Dos outros... é refresco. Aí tem que acontecer. Tem que continuar acontecendo. Tem que piorar. Senhora, essa vaga é pra deficientes. Xandão, eu autorizo... Ah, ok, me desculpe. Ele baniu o Starlink também, né? E, obviamente, também teve uns esquerdistas imbecil tentando passar pano, falando, a Starlink, ela fornece equipamento de garimpo ilegal, tem gente que comete crime através... Tem gente que comete crime através de toda a internet. Bane logo a internet do país inteiro, quem sabe? Bane logo todas as redes sociais. E por que melhor, a gente não isola o Brasil do resto do mundo e deixa com que a gente se informe só pela Globo de novo, a gente recebe só notícia da Globo, que é a fonte confiável de informação, não tem mais internet, não tem mais acesso com o exterior, não tem mais rede social, não, por quê? Por que a gente não vai pra esse ponto? Acho que, pô, só aí que vai melhorar realmente, né? Porque tem gente que tá cometendo crime através da internet, que dá golpe, que faz um monte de merda, através do telefone também, acho que tem que acabar com o telefone. Sabe aqueles golpes do sequestro que os caras telefonam e tentam passar golpe? Então tem que acabar com isso aí também. Acaba logo com o celular, acaba com tudo. Deixa só uma televisão em cada casa, porque mais do que uma não pode, o Lula já disse, né? Porque isso aí é querer ostentar demais. Uma TV em cada casa, sintonizada na Globo 24 horas por dia, que é por onde todo mundo se informa e deu. Pronto. Nada pra além disso. Vocês não se comunicam pela internet, você não se comunica pelo telefone, pelo celular, você não... Não. Se você quiser se comunicar com alguém de longe, você manda uma carta, sinal de fumaça no máximo, mas... com cuidado pra não compartilhar fake news. Eu tô achando que só isso vai ser bom na cabeça desses arrombados tirando... Que eles sonham realmente que o Brasil se torne uma ditadura pior do que a da Coreia do Norte, né? Pior, tem que ser mais restrita, em nome da segurança e da democracia. Ah, eu tô enlouquecendo já, cara. Como que não enlouquece vivendo nesse país? Infelizmente, pra tristeza de alguns, o Felipe Neto comenta: imagine que você convida alguém pra sua casa. Essa pessoa chega toda suja de merda. Você pede pra ela se lavar, mas ela entra, senta no sofá e se esfrega nos móveis. Essa pessoa parece ser a representação da opinião do Felipe Neto. Você continua pedindo educadamente para obedecer o básico. Ela ignora e grita que você quer acabar com a liberdade. Tá, já entendemos que ele não sabe fazer analogia, vamos lá. Depois de inúmeras tentativas, a pessoa está na sua cama, se esfarelando em fezes e mijo. Se refastelando. Se esfarelando. Invade o quarto dos seus filhos, começa a estragar tudo. Você então diz que vai expulsar essa pessoa da sua casa. Ela grita que você é um tirano e deveria ser preso, pois a liberdade dela em cagar na sua casa deve ser preservada acima de qualquer coisa. Quem está certo nessa situação? Quem tá certo eu não sei, errado tá o psiquiatra que te liberou, meu amigo. Tá, tirando esse contexto todo, o Felipe Neto basicamente está implicando que quem é o dono do Brasil é o Alexandre de Moraes, tá? Só pra deixar isso bem claro. Sim, o Brasil é a casa do Xandão. E o Elon Musk tá querendo entrar e cagar na casa dele. É basicamente essa a analogia. Claro, não sei se você pegou ali as nuances. E o segundo ponto é que assim, ó, querido ou não, você pode excluir o Twitter se você quiser. Vocês sabem disso, né? Você pode excluir o X. Você pode não se relacionar com aquela rede social. Vocês estão ligados nisso, né? Beleza. Então, nesse sentido, você pode excluir sua relação com Elon Musk a hora que você quiser. É livre. Sim, você não precisa deixar ele fazer tudo. Se você quer expulsar o Elon Musk da sua casa, é só você apagar a sua conta no Twitter. Apaga, sai do aplicativo e pronto, né? Nessa analogia, o mais próximo seria isso. Agora, quem tá impondo coisa aqui? Quem é a pessoa cheio de merda e de fezes, de mijo, né, entrando na casa das pessoas? O Elon Musk, que você voluntariamente entra na rede social dele, ou o Alexandre de Moraes, que te obriga a não poder usar essa rede social? Isso, e assim, parando só no exemplo da rede social, né? Porque quem realmente tá obrigando as pessoas a agir conforme a sua vontade, tá entrando na casa das pessoas, invadindo a casa das pessoas e cagando com tudo, não é o Elon Musk, nesse exemplo. Claramente não é. Bom, Felipe Neto comentando, né? Como que a gente poderia esperar algo melhor do que isso? Sobre o banimento da Starlink, o Elon Musk ainda falou, né? Muitas escolas e hospitais remotos dependem da Starlink da SpaceX. A SpaceX fornecerá serviço de internet aos
usuários no Brasil gratuitamente até que essa questão seja resolvida, pois não podemos receber pagamento, mas não queremos cortar o acesso de ninguém. E mais uma vez, perceba, eles preferem acabar com a internet de escolas e hospitais para simplesmente fazer retaliação ao Elon Musk, enquanto ainda justificam falando, não, mas tem gente que usa Starlink para cometer crimes. Ao invés de perceber e admitir que não, pera, estamos indo meio longe demais, né? Democracia pra Carvalho mesmo. Mais uma vez, palavras de Elon Musk. Alexandre de Moraes é um ditador maligno fazendo cosplay de juiz. Aqui o comunicado oficial da Starlink. No início dessa semana, recebemos uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede que a Starlink realize transações financeiras no Brasil. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra o X, uma empresa que não é afiliada à Starlink. É por isso que o Elon Musk falou que é um perigo para empresas estrangeiras investirem no Brasil, porque a gente é um país com uma insegurança jurídica bizarra. Porque simplesmente se o careca cabeça de ovo lá implicar com você, ele vai cagar pro que tá escrito na nossa Constituição e vai inventar um monte de coisa, vai usar a criatividade dele para mandar fechar a empresa, para criar multas absurdas, prazos impraticáveis. Não foi emitido em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. É o que eu tô falando, a gente já tem mais do que provas suficientes para tirar esse cara de lá. Só que tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, né? Embora esse pedido ilegal possa afetar a nossa capacidade de receber seu pagamento mensal, você não precisa tomar nenhuma medida neste momento. A Starlink está comprometida em defender os seus direitos protegidos pela sua Constituição e continuará prestando serviço a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esses assuntos por meios legais. Olha, bendito seja o Elon Musk, né? Ainda bem que esse cara tem culhões para fazer esse enfrentamento todo que ele vem fazendo. Esse cara, o Xandão, é um criminoso da pior espécie disfarçado de juiz. Aqui o que eu falei antes. Intimação de Moraes a Elon Musk via X é atípica e ilegal, avaliam juristas. Por meio da própria plataforma de Musk, Xandão exigiu que o bilionário informe o novo representante da plataforma no país. Caso contrário, a rede social pode ser suspensa em 24 horas. Matéria do Estadão. Os especialistas do Estadão falaram que, mais uma vez, o que o Xandão fez foi ilegal. Mas dane-se, vai continuar lá, sendo o ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal, que faz tudo o que quer, que manda e desmanda e continua lá, e dane-se que ele tá cometendo vários crimes, que ele tá cometendo bem mais crimes e muito piores e muito mais graves do que as pessoas que ele tá perseguindo. Enfim, eu vou ficar só me repetindo se continuar surtando com cada coisa absurda que o Xandão faz. PCO atacando o Xandão, mas isso aqui não é novidade. Eu falei pra vocês, né? Eu tenho um amigo do PCO e, pô, o cara critica mais efusivamente o Xandão do que muitas pessoas de direita que eu conheço. Fica X, fora Xandão. Alexandre de Moraes ameaçou derrubar o X no Brasil. Abaixo a censura. A liberdade de expressão deve ser irrestrita. Se o inquérito das fake news fosse algo sério, deveria ter derrubado a própria conta do STF, porque a conta disse que o Tribunal da Constituição, a instância máxima do Poder Judiciário, trabalha para garantir os seus direitos e a Constituição é sua. A própria descrição do STF, na conta do STF, levando em consideração que o STF de fato tem praticado nos últimos anos, é uma mentira. Exatamente. A descrição do perfil é uma fake news. Em muitos pontos, o PCO é bem based, realmente. Claro, tem discordâncias fundamentais em vários outros, mas nesse sentido eles pelo menos fazem uma defesa coerente, extremamente coerente da liberdade de expressão. Agora à noite, a Conexis Brasil Digital, que é a entidade que reúne as principais operadoras no país, informou que as empresas associadas receberam a notificação sobre a ordem de bloqueio do X e que vão cumprir as decisões judiciais aplicáveis às suas redes. Só uma coisa, se você tiver uma operadora de internet que não seja uma daquelas que apareceu, o Twitter ainda abre? Eu não posso fazer esse teste agora, porque eu acho que eu tô na internet da Vivo aqui. Mas eu tenho uma operadora que não é nem Vivo, nem TIM, nem Claro, nenhuma dessas. Será que se eu simplesmente utilizar outra internet, pra mim abre de boa, assim? Ah, olha aí. Então quer dizer que se você não precisa usar VPN, é só você usar uma outra operadora. As operadoras de bairro, exatamente. Eu tenho uma operadora de bairro aqui também. São a Claro, a TIM, Vivo, Oi, Algar Telecom e Sercontel. Não há informação sobre o horário de cumprimento dessa determinação. Eu entrando aqui a cada 5 minutos pra ver se essa bosta já saiu do ar. O Janones, mano. Mas continua pagando selo. Ah, alguém fez uma pergunta. Acho que foi o DDS Kim-san. Ele fez uma pergunta bem pertinente. Ah, não, foi o... não sei. O L. Quem pagou o Twitter Premium e não quiser incorrer no uso de subterfúgios tecnológicos com a multa de 50k, ou comete crime de usar VPN ou fica com a cobrança pra sempre? Essa é uma boa pergunta. Pessoal que pegou o Twitter Premium, você fez a assinatura de um serviço que o Xandão proibiu no país. E outra,
Como é que você cancela o serviço sem entrar nele? Você tá bloqueado de entrar no perfil, de entrar no Twitter pra poder fazer o cancelamento. Você é obrigado a continuar pagando por um serviço que não existe mais no país porque simplesmente você não consegue mais acessar o site pra cancelar o serviço. Ou então você comete um crime pra poder se cancelar a sua assinatura, pra não ficar pagando pra sempre. Como é que funciona isso? É uma excelente questão, não? Uma forma que eu encontrei de continuar usando não, assim, mas acessar algumas coisas antigas do Twitter que eu queria poder ver foi justamente usar o Discord, porque você compartilha o link, acontece isso aqui, né? Ela incorpora a publicação e aí você consegue acessar, você consegue ver o que tá escrito. Claro, você não consegue postar nem interagir, mas você consegue pelo menos ver. Vamos ver aqui o print que a Sakura compartilhou. Já encontrei uma função muito melhor aqui. Pera, isso aqui é do X mesmo, né? Ah, é, da Blue Sky. Já encontrei uma função muito melhor aqui do que no aplicativo do Mimado. Se alguém responde o seu post com algo escroto, você pode ocultar e o post da pessoa desaparece lá no fim dos replies. No X ficava um botão bem chamativo de ver respostas ocultas. Aqui não. Péssimo pros haters. Ai, que medinho de palavras na tela você tem, covardão. O cara tá comemorando o fato de que dá pra apagar comentário nessa nova rede social, basicamente, né? Pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que quiser, menos o que ele mais queria. Ser aceito. Caramba, essa aí pegou na alma, hein? Aí tem que se fechar numa bolha de esquisitos pra fugir da realidade. Perfeito, Sakura. A Sakura pode utilizar tranquilamente, né? Porque ela tá lá no Japão, ela está imune aos efeitos do Xandão. Nós não temos a mesma sorte. Oi, chat, o que vocês acham? O Xandão sabe que eu existo? Eu acho que tem uma boa chance do Xandão saber que eu diria que eu tenho certeza que o Xandão sabe que eu existo. Porque eu fiz vídeo falando do Xandão que tem mais de 1 milhão de visualizações. E do jeito que esse cara tem o ego frágil e é megalomaníaco, com certeza ele já viu, com certeza. Eu acho. Pra mim ele sabe que eu existo. O tirano saber da sua existência não é tão legal, né? Não é tão legal. Então, olha, se esse cara não cair, vai começar a ficar problemático. O Xandão seguia pessoas aleatórias porque ele não seguiria uma pessoa pública, pois é. Você já tá com uma conta no Céu Azul? Não. Vocês acham que eu tenho que fazer uma conta no Blue Sky? Uma preguiça. Eu também fiz conta no Threads pelo fato de que, pô, eu já tinha conta no Instagram, então era mais fácil. Nem na China é proibido acessar redes sociais com VPN, seu Zé Buceta. A Yasmin sendo based aí, hein? Quem poderia imaginar eu concordar com a Yasmin? Vocês viram só? Te acompanho muito YT Wagner. Mas pensar que a primeira vez que eu assistiria uma live seria com o banimento do X, esse Brasil é muito louco mesmo. Valeu aí pelo donate, Jorge. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí nas lives. Pois é, né? Pena que o momento é triste. Mas sim, ó, de verdade, não tô falando isso aí só pra animar ninguém, não. Mas, cara, eu acredito que esse cara vai cair, mano. Eu não consigo acreditar que o negócio vai continuar só escalando e dane-se. Já soltaram a mão dele na extrema imprensa. Já tem muitos esquerdistas, tipo assim, tudo bem. Como é que pode os caras chegar nesse ponto e ainda não perceber, né? Ainda existem meia dúzia de imbecil que insiste em tentar defender que não, mas o Elon Musk não tá cumprindo as leis do Brasil. Alguns idiotas nesse nível, mas são poucos, cada vez menos. Então, o negócio tá fechando pra ele, o cerco tá fechando em todos os lados. Quem tá acompanhando o TC News viu que eu mostrei algumas matérias. O STF já tá rachado. O Xandão, ele não tem mais o pleno apoio de todos os outros ministros. Tem de alguns, mas não de todos. A extrema imprensa soltou a mão do cara. A pressão do povo vai ficar cada vez maior. Isso aqui pra jogar a pimenta que faltava, sabe, o gás que faltava, entregar o gás que faltava pra galera ir pras ruas aí no dia 7 de setembro, pô, espera uma manifestação surreal. E dizem que vão ser as palavras mais fortes em manifestações que a gente teve em muito tempo. E ainda existe a pressão do exterior, né? Porque tá cada vez mais difícil sustentar essa narrativa de que isso aqui é uma democracia. O Brasil se juntando a uma lista super restrita de países que bloqueia redes sociais e ainda por cima bloqueia VPN, chegando a um nível de autoritarismo maior do que na China. A Globo volta a ter lucro bilionário. A Globo celebrou um incremento financeiro expressivo, atingindo um faturamento líquido de 7 bilhões de reais. Por isso que eles continuam passando pano pro Lula, né? A audiência tá derretendo, tá caindo, tá cada dia pior, mas o faturamento tá crescendo. Por que será? Porque a gente não tem escolha, né? O Lula simplesmente nos obriga a pagar essa merda, que só serve pra ficar passando pano pra ditador desgraçado. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz, e depois de tudo